ensinam isso. E aí exalta demais a humanidade e diminui a divindade de Cristo. Esse que é o problema do evangelho dos ebionitas. A pessoa vai aprender isso. Né? Evangelho de Pedro, que não foi Pedro que escreveu, mas colocaram o nome de Pedro para valorizar. Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Evangelho de Maria Madalena. Então, todos esses são livros apóstolos, são evangelhos apócrifos. Nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. Agora tem Atos de João, Atos de Paulo, Atos de Pedro, Atos de Tomé, de André, Atos de Pilatos. Pilatos está fazendo aí na fila do pão. Agora, Apocalipse. A única coisa que eu sei de Pilatos, que eu sempre dou muita risada, é que Pilatos era muito feio. O meu professor, eu me divertia muito com ele e me divirto ainda hoje. Eu considero ele como meu professor ainda hoje, porque quando eu não sei alguma coisa, ou quando eu tenho alguma dúvida, eu aciono ele. Esses dias mesmo eu dei uma acionada nele, ele me responde com uma presteza, com carinho, mas ele andou bravo aí esses tempos, porque uma pessoa se passou por ele na internet e estava cobrando para tirar a dúvida dos irmãos. Faz um pix para mim que eu respondo. Não. Nossa, ele ficou muito bravo com isso. E ele bravo é uma tragédia, ele fica bravo de verdade. E eu brinco que o que eu sei de Pilatos é muito feio, porque ele fala que a arqueologia, os escritos sobre Pilatos diziam que Pilatos era feio, baixinho, esquisitinho. E nos filmes a gente vê um Pilatos brutal, né? Soldado roubando. Ele fala que não era nada daquele. E que Pilatos só era político por causa da influência da família da mulher dele. Se dependesse dele. Tanto é que ele não entendia de nada, né? O ladrão da cruz entendia mais das coisas do que ele. Que ele perguntou para Jesus: Você é rei? E Jesus falou: o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, eu ia pedir, os meus súditos iriam me defender, mas o meu reino não é desse mundo. E ele ficou sem entender nada. Meu Deus, nada é rei ou não é rei? O que está acontecendo? Por Júpiter, né? Porque o Deus dele era Júpiter. Por Júpiter, é Deus ou não é Deus? Quer dizer, é rei ou não é rei? Sem eu brincando com Pilatos, eu imagino Pilatos falando por Júpiter, porque ele não ia falar por Deus que ele não queria Deus, né? Por Júpiter, esse camarada é rei ou não é? Ficou sem entender nada. Ficou meio atrapalhado com a conversa, aí pegou a bacia d'água, foi lá para o Federal. Eu não estou entendendo esse negócio, quer saber uma coisa? Eu lavo as minhas mãos, vocês se virem aí. E o ladrão da cruz não. O ladrão da cruz só olhou para Jesus e falou assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino? bem mais ligado do que Pilatos. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Pilatos, a mulher ainda avisou: toma cuidado que eu tive um sonho aí. No sonho eu sofri muito por causa dele. Olha o que você vai fazer. Pois bem, tem alguns apocalipses também. Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Estevão e Apocalipse da Virgem. Diz que até Maria escreveu um livro do Apocalipse também. Mas, gente, qual o critério canônico do Novo Testamento? Qual o critério para se dizer esse livro aqui pode ser canonizado, pode ser considerado como parte do Novo Testamento? Vamos lá. Os livros que chamamos de Novo Testamento foram amplamente lidos, aceitos pelas igrejas como úteis para a vida e a doutrina. Então tinha igreja espalhada por vários lugares e a comunicação não era tão fácil quanto é hoje. Então o livro, para ser considerado canônico no livro do Novo Testamento,
ele tinha que ser aceito na igreja de Jerusalém, na igreja da Galácia, na igreja de Antioquia da Síria, na igreja de Antioquia da Psídia. Se ele fosse aceito em uma e em outra não, ele já teria dificuldade para entrar no campo. Tá? Foram introduzidos na igreja, foram introduzidos na adoração pública das igrejas, ganharam aceitação através de toda a igreja, ou seja, a igreja de todo lugar, no corpo de Cristo, não apenas das congregações locais. Tivesse um livro que uma congregação local considerasse inspirado e o restante das igrejas não, ele não ia entrar. Existe as cartas de um homem chamado Clemente, boas para se ler, mas não foram aceitas, não entraram no cano. Não entraram no cano as epístolas de Clemente, de Barnabé. Inclusive, quando se faz alguns tipos de estudos de questões da igreja primitiva, se cita trechos das cartas de Clemente, das cartas de Barnabé, dizendo que eles também concordaram, mas sempre mostrando apenas que eles concordavam com os escritos canônicos, nunca dizendo que eles eram canônicos. Nos trabalhos que fiz, eu tive que citar Barnabé, a epístola de Barnabé, a epístola de Clemente. Pois não. Existe algum processo hoje de canonização de algum livro a mais da Bíblia ou fecharam definitivamente? Graças a Deus fechou. Graças a Deus. Já está bom os que nós temos, não tem. E foram oficialmente aprovados mediante decisão formal da igreja. Porém, a igreja estabeleceu alguns critérios para selecionar os escritos, dentre os quais destacamos. Então vejamos alguns critérios. A apostolicidade, o material em consideração pela comunidade eclesiástica deveria ter sido redigido por um dos apóstolos de Jesus ou alguém muito próximo a eles. E aí foi a dificuldade de Hebreus, porque Hebreus não se sabe o autor. Então, primeira coisa, tem que ter sido, o primeiro critério de apostolicidade, tem que ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém bem próximo. Segundo critério, a catolicidade. Então, a palavra católico significa universal. Critério de catolicidade é o critério que vai dizer que tinha que ter sido reconhecido por todas as igrejas. Um reconhecimento universal. Olha lá, este fator envolve a circulação, o uso e a aceitação do livro. Já que não era fácil comprovar a autenticidade apostólica, essa característica auxiliou e muito a confecção do cânon. Tinha que ter circulado e sido aceito por toda a igreja em todos os lugares. Os autores tinham, no geral, seguidores em sua igreja e comunidade. Que Paulo cita isso, né? Vê que Paulo fala isso lá em Coríntios, ele fala assim: por que vocês dizem? Um diz eu sou de Pedro, eu sou de Celas, eu diz eu sou de Apolo. Então era comum ter seguidores nos lugares onde eles trabalharam mais. Os autores tinham, no geral, seguidores em sua igreja e comunidade. Mas só os livros usados pela igreja inteira vieram a ser incluídos no cânon. Só os que todo mundo, que a igreja toda aceitou. Pois bem, as divisões do cânon do Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento contém 27 livros e está presente nas Bíblias católicas e evangélicas. Então o Novo Testamento é igual, 27 livros. A Bíblia hebraica não contém o Novo Testamento.
Por que os judeus conhecem? Porque os judeus gostam de conhecer as culturas de todos os povos, gostam de estudar, e como tem essa questão do Messias, tal, então eles conhecem. Não pense que eles não conhecem o Novo Testamento, que eles conhecem, eles estudam. O que acontece é que não tem na Bíblia deles. A Bíblia deles é só o Antigo Testamento. Então a Bíblia hebraica não contém o Novo Testamento, pois os judeus só aceitam o Antigo Testamento. Vejamos as divisões do Novo Testamento. Biografia. Então o que significa a palavra biografia? Bios, vida. Bios significa vida. Grafia significa escrito. Uma biografia é o escrito sobre a vida de alguém. Então, os 4 evangelhos são chamados de biografia para poder separar direitinho, porque biografia para eles é pouco, porque a biografia fala da vida da pessoa, os evangelhos falam da vida e falam da ressurreição e da ascensão também, e da promessa do retorno. Mas para poder definir com uma palavra simples, para a gente poder ter nos nossos livros, os evangelhos deram o nome de biografia. Então os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são a biografia. Os 3, Mateus, Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Em alguns livros tem um P aqui, tá? Sinópticos, também não está errado. As duas grafias estão certas. Os evangelhos sinóticos. Essa palavra aqui vem de sinopse. Que significa visão conjunta. É como se os 4, de um lugar bem alto, tivessem olhado para a história de Jesus e cada um escrito e enfatizado alguns detalhes. Então esses livros aqui são chamados sinopse, visão conjunta, porque eles repetem alguns milagres, repetem alguns fatos, alguns sermões. Então, como repete bastante, eles são chamados de sinopse. Agora, João, tem muita coisa em João que não tem nos outros 3. Então a gente diz que João é um evangelho singular. Ele não é sinóptico, ele é único, ele é diferente. Ele tem, se a gente for contar, nós vamos ver de cara em João 6 milagres que nos outros evangelhos não tem. Ele é diferente dos outros 3. Então, os quatro evangelhos são a biografia. Depois dos 4 evangelhos, vem o livro de Atos dos Apóstolos. Então, primeiro, biografia. Segundo, livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, narra a história da igreja de Jerusalém até Roma. E a narração, gente, ela é seletiva, tá? Não quer dizer que aconteceu só aquilo e que o evangelho foi pregado somente naqueles lugares. Ela segue uma linha, ela começa com Pedro, Atos dos Apóstolos começa com Pedro, vai até o capítulo 13. Até o capítulo 13, quando vocês lerem Atos dos Apóstolos, prestem atenção nisso. Se quiserem até anotar para vocês fazerem essa análise, é bom. Até o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o homem predominante é Pedro. Fala mais dele. Do 14 em diante, o predominante é Paulo.
mas não quer dizer que os outros também não trabalharam. Tá? Então, o livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois vem as epístolas paulinas. São chamadas paulinas porque são do apóstolo Paulo. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. São as epístolas paulinas. Então, biografia, livros históricos, epístolas paulinas. Depois vem as epístolas gerais. Elas são chamadas também de universais, tá? Alguns separam Hebreus, outros não. Tá? Então, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. São as epístolas gerais ou universais. Tá? E depois os livros, o livro profético de Apocalipse. Esse é o cânon do Novo Testamento. Como estamos de cânon no Novo Testamento? Tudo bem? Deu para ter uma ideia? Então é aquilo que eu sempre digo para vocês. Façam como a ovelhinha, remoam o que foi dito em sala de aula. Não fique com dúvida, pergunte, e o que você não lembrar de perguntar nessa aula, pergunta na outra. O que você ouviu, remoa. Eu quero falar um pouco, não vai dar tempo de falar tudo, mas eu quero falar um pouco, porque a gente tem quase meia hora de aula ainda, sobre materiais usados para escrever a Bíblia. Tá? Vamos falar sobre a palavra manuscrito, ou manuscritos. Ela significa escrito à mão. Manuscrito, escrito à mão. É bastante usado, a maioria das vezes, para se referir aos textos da Sagrada Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Agora você vai ouvir, estudando filosofia, falar sobre manuscritos de obras de alguns filósofos, mas na maioria das vezes que se fala de manuscritos, está se referindo a manuscritos da Sagrada Escritura. Num certo sentido, ainda mais particular, faz uma alusão aos manuscritos do Antigo e do Novo Testamento, na maioria das vezes, que vão desde os tempos dos patriarcas até a invenção da imprensa, já no século XV. A imprensa tem o quê? Tem 500 anos. Então, são desde lá dos tempos imemoriais, lá de Moisés, até os nossos dias, até o século XV, se fala de manuscrito. Só no século XV da era cristã é que surge a imprensa. Então, alguns dos materiais usados nos manuscritos. O primeiro deles, o papiro. O papiro. Se destaca como principal material antigo usado para escrever. O que foi mais usado, o principal, foi o papiro.
O papiro, a origem dele é o Egito, tá? No Egito. Ele é retirado de uma planta bastante comum nas margens do Rio Nilo. Hoje ele é mais raro, mas ainda existe. E essa planta, ela costuma ter uma média de 3 metros de altura. Ela é cortada ainda entre casca. Ela tem 2 cascas. A casca de dentro é feito o papiro. E ele gosta somente de terrenos alagadiços, de brejos. Lê para nós Jó, o livro poético de Jó, capítulo 8, versículo 11. Jó, capítulo 8, versículo 11. Quem encontrou pode ler. Porventura cresce um junco sem lodo, ou cresce a espandana sem água? Olha, o junco que está falando aí é o papiro, tá? Está fazendo uma pergunta. Porventura ele cresce sem lodo? A resposta é não. Ou seja, ele cresce em lugares alagadiços. Era comum nas margens do Nilo. Normalmente se escrevia de um lado só do papiro e as folhas mais longas eram enroladas. Então, se escrevia de um lado só, porque marcava. Então, se escrevesse dos dois lados, ficava trabalhado. Não dava para entender. Quando você escrevia no anverso, marcava o verso. Então, era escrito sempre de um lado só. E quando se conseguia uma folha mais longa, se enrolava a folha de papiro. Esses rolos, eles recebiam o nome de volume, que vem de uma palavra latina, volvere, que significa enrolar. O papel, palavra derivada de papiro, era preparado de finas faixas da parte interior da folha do papiro, arranjadas verticalmente. Então o que se fazia? Colhia a planta, abria, pegava a parte de dentro dela, esticava ela e colocava na vertical. Era usado na vertical. Embora o hebraico seja escrito da esquerda para a direita, de trás para frente, mas assim, ó, na vertical e não em pé. A folha não era usada em pé, a folha era usada na vertical. Agora, gente, aqui fala papel, mas nada a ver com esse papel bonito que a gente já tem aqui, tá? Esse papel que a gente tem hoje, ele é de origem chinesa. São chineses que desenvolvem o papel. Chama de papel porque era o que se tinha na época, que mais se aproximava do que é o papel hoje para se poder escrever. Um adesivo era empregado e pressão aplicada para ligá-los, formando uma folha. Plínio, um historiador, ele vai dizer que a água que o adesivo que era usado era a água do Nilo. E vocês sabem que a água cola mesmo, cola. Água cola, gente? Cola, né? Principalmente material poroso. Você tem um livro, cai água no livro, cola numa folha, você tem que ir rapidinho descolar, dar uma sopradinha para vir secar, porque cola. Então era usado. Agora imagine você colocar a água e ainda pressionar. Aí que cola mesmo, é usado um adesivo que bem provavelmente seria a água, tá? Após secar, era polido com instrumentos de concha. Pegava as conchas ali, em beira de rio também tem concha, né? Só em beira de mar, né? Pegava-se ali uma concha e polia, raspava aquele material para ele ficar mais liso, para se poder escrever. Ou com um pedaço de pedra.
Depois as folhas eram atadas e enroladas, formando os rolos. Então é o material antigo mais usado, é o papiro. Depois do papiro, surge o pergaminho. A preparação do pergaminho para receber a escrita tem uma interessante história. Então deixa eu contar essa história para vocês. Houve uma crise no abastecimento do papiro. Por quê? Porque ele era de origem egípcia. E aí houve uma rusga, um problema lá, uma briga entre o rei do Egito, o faraó do Egito, e o rei da cidade de Pérgamo. Porque o rei de Pérgamo, ele queria ter uma biblioteca. E o de Alexandria no Egito falou: não, peraí, esse camarada é muito metido. Eu tenho a famosa biblioteca de Alexandria, agora ele quer me imitar, ele quer ter biblioteca também. Cortou o fornecimento de papiro. Quero ver ele fazer biblioteca sem ter onde escrever. Cortou o fornecimento de papiro. Só que aí, esse rei de Pérgamo desenvolveu, junto com os servos dele, um material para se escrever a partir de couro de animais. E é chamado de pergaminho porque surge na cidade de Pérgamo. Então o papiro, ele é de folha de planta, ele é vegetal. E o pergaminho é animal. O pergaminho é feito de couro de animais. E aí depois quando os judeus vão usar, os judeus só usam para escrever o Antigo Testamento o pergaminho de pele, cansou, né? Pergaminho de pele de animal limpo. Animais imundos, segundo a lei, eles não usam para escrever a Bíblia. Então essa é a origem do pergaminho, tá? A origem do pergaminho é uma crise. O ser humano na crise se reinventa. E o pergaminho foi muito importante. Muito importante. Na falta do papiro, se começou a usar muito, e a duração dele é melhor, né? Então foi muito usado o pergaminho como material de escrita. Alguém pode ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, por favor? Lê para nós, irmão Luiz. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Despertar um pouco. 2 Timóteo 4, 13. 2 Timóteo 4 e 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha, principalmente os pergaminhos. Ou seja, é citado na Bíblia que havia escrita nesse material. Interessante que já tinha os livros e tinha os pergaminhos. E o pergaminho ele continua a ser usado até o fim da Idade Média, quando aí surgiu um papel inventado pelos chineses. Ou seja, ele vai durar muito. Na época de Paulo já tinha pergaminho, ele vai até a Idade Média, são 1000 e poucos anos. Depois eu vi o material que era. Pergaminho era de pele de animais, de cabras, de bois. Agora o judeu, quando ia escrever no Novo Testamento, ele não usava a pele de animal considerada imundo. Eles tomavam esse cuidado. Então nós vimos
vimos o papiro, o pergaminho, e tem um material chamado palimpsesto. O que aconteceu? Outra vez a crise. Lá foi a crise que foi a briga entre os dois reis, né? O rei do Egito não quis fornecer papiro para o rei do Pérgamo, fazer a biblioteca dele, ele se reinventou e inventou o papiro. Houve uma grande crise econômica e surge, por causa da crise econômica, um material chamado palimpsesto. Tudo isso que eu estou dizendo, estou comentando, procurando explicar, está no slide, tá bom? Então, o palimpsesto, o pergaminho, depois de ser usado várias vezes, eles pegam o pergaminho, raspam todas as letras, limpa ele e reutiliza. O palimpsesto é o pergaminho reutilizado por causa da crise econômica. E aí tinha que tomar muito cuidado para não ficar letras, para não marcar, não confundir. Já tinha uma letra, eu vou escrever por cima de novo, depois não sei que letra que é. Então, palimpsesto significa raspar. Tá? Agora tem um códice. O que é um códice? Me empresta uma apostila aí, por favor. Ó, isso aqui é um códice. Para exemplificar, tá? Pegava o pergaminho ou o palimpsesto, uma folha, várias folhas, se perfurava, pegava um cordão, se fazia um códice. Qual a diferença? Que o códice ele já tem esse formato de livro, de caderno, ele já não é mais o rolo, já é algo mais moderno. Até porque o material se presta menos. Dá para enrolar o pergaminho? Sim, dá para enrolar, mas não fica tão bom o couro enrolado como ficava o papiro. Então começa a surgir o códice feito de pergaminho ou de palimpsesto, já próximo disso aqui. Só que aí, como eles ainda não tinham toda a técnica de fazer bonitinho e tal, menor como a gente tem, eram aqueles enormes, né? Eu aconselho que os irmãos assistam, não vai se escandalizar, tem algumas cenas pesadas, mas nós somos todos adultos. Se você não quiser ver a cena pesada, você dá uma puladinha. O filme O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. Tem uma cena meio... Tem uma ou duas só. Uma ou duas só. Mas já teve gente que já... Nome da Rosa. Professor, como é que o senhor me manda assistir um filme disso, desse, com as cenas daquela? Eu já resolvo que tem umas cenas assim. Não, por que eu estou aconselhando vocês lerem o livro, assistirem o